Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia para você. Começamos mais uma edição na manhã desse sábado do Espaço Empreender. E no programa de hoje eu tenho a satisfação de receber o pastor Márcio Franck. Nós vamos conversar um pouquinho com ele para saber a sua história de vida, para saber como é que foi a sua formação pessoal. Quero agradecer sua presença, pastor. Bom dia. Bom dia, caro ouvinte. Que bom estar com vocês aqui neste sábado, poder falar um pouco também da minha vida, da minha história e também trazer um pouco desta experiência que eu já tenho aqui em Teutônia nestes últimos 7 anos e pouco. Bom, pastor, você é natural de onde? Eu nasci no interior de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Santa Rosa, bonita. Isso. Bonita cidade. De que família? Sua família tradicional lá é natural de Santa Rosa, a família Sim. inteira? Como é que é? A minha família, ela é oriunda de lá. Meu bisavô é alemão, então o meu avô se instalou lá, né? E nasceu lá, e desde então a gente tem mantido os laços e também a moradia sempre é a mesma ainda. Apenas os meus pais saíram então da casa do meu avô e da minha avó, né? E fizeram sua casa ao lado. Parece um ninho de formiga, né? Um do lado do outro, assim. É verdade. Mas é o que mantém a família unida hoje, né? O seu começo de infância, a sua família, ela tinha agricultura como base familiar, não? Tinha e tem. Até hoje, meus pais são agricultores, pequenos agricultores de fato, e sempre se viraram com secas, com enchentes, com bastante trabalho, então, na roça. E eu fui criado nesse meio, desde os 7, 8 anos, a gente já ajudava na lida, capinando soja, ou até mesmo ajudando a buscar pasto para as vacas, e foi ali que eu me criei, no meio desse contexto. Esse ambiente, qual a principal recordação quando você fala da família que você tem, recordando a infância, qual a primeira recordação que vem na sua cabeça? Eu lembro bastante dos compromissos que o pai e a mãe colocavam sobre a gente. Quando eu falo gente, é eu e meu irmão, nós temos 1 ano e 7 meses de diferença apenas, sou o mais velho. A gente ia na aula de manhã e eu me recordo que todos os dias a gente tinha uma tarefa, cuidar dos bichos que o pai então trabalhava fora e nós tínhamos essa tarefa. E ali eu me lembro que a gente tinha assim um cuidado muito especial porque a gente queria ver os bichos bem também. Eram coelhos, eram galinhas, eram porcos, eram bezerros e tantos outros pássaros, né, que a gente tinha. E essa era a tarefa nossa, então, de zelar quando o pai e a mãe trabalhavam fora e a gente tinha que ficar em casa cuidando. Quando pequeno, como é que era conciliar a parte familiar, a agricultura, com os estudos, né? A gente sabe que antigamente tinha uma dificuldade maior para se procurar os estudos, né? Exato. Eu tive que caminhar em torno de 4 quilômetros depois da 4ª série para poder estudar. Claro que depois, na 8ª série, quando eu fiz a 8ª série, já teve o transporte escolar e tal, mas era sempre um momento muito bacana, porque a gente nunca caminhava sozinho, sempre tinha 10, 15 colegas com a gente, e conciliar isso com o trabalho, eu não sei de onde a gente tinha tanta energia, mas era muito gostoso, era muito, muito bom, e eu hoje, quando eu olho para essa história, eu digo assim, graças a Deus que a gente teve essa oportunidade, de andar pé descalço no barro, de jogar barro um no outro, de vez em quando passar a perna um no outro para ele cair e se sujar, e às vezes a gente também passava por isso. E foram épocas assim que deixaram muita saudade. Pois é, porque hoje em dia a gente vê as crianças com tablets e smartphones, quando a gente com a mesma idade comia terra, né? Exatamente. Eu me lembro ainda até hoje, a minha primeira mochila foi um saco de açúcar de 5 kg, Cristal Açúcar. Essa foi minha mochila, a primeira. Estojo, nem pensar. Então, assim, a gente chorava quando quebrava o lápis, porque tu tinha que apontar e ia gastando, né? E a mãe dizia, é 1 por mês e pronto, né? Então a gente se virava nos 30, mas era uma idade muito bacana, era uma época muito legal, assim, a gente aprendia muito.
Como é que foi a sua evolução, sua adolescência, o começo no mercado de trabalho, ou só trabalhou na agricultura, teve emprego, como é que foi? Professor? Então, eu fiquei na casa dos meus pais até os 14 anos e eu sou, mas também não sou mais asmático. Eu tinha um problema de asma desde 1 ano e 7 meses e aí eu um dia saí para estudar, vim aqui para essa região já, para a região de Maratá, Broxir, linha Pinheiro Machado. Ali eu fiquei 1 ano e depois fui para Ivuti, cursar magistério. Fiz o 2º grau em Ivuti, fiz o magistério, dei aula 1 ano e eu vi que ser professor não era o meu forte. Hoje, quando eu olho para toda a classe do magistério, eu de fato me pergunto, né, o que esse povo passa, né, com tantas dificuldades, com tantas questões mal resolvidas e agora toda essa questão do governo que não consegue acertar o ordenado desse pessoal. E eu pensei, eu quero algo a mais. Crianças, para mim, não me sentia assim tão chamado para esse trabalho. Aí eu inventei e fiz teste para teologia. Eu queria algo a mais, né? E deu certo. Fui para teologia, fiz 6 anos de curso em São Leopoldo, no Moro de Espelho. Você foi por atitude própria ou alguém? Na verdade, eu tenho um tio meu que mora aqui na Westfália, que é pastor também na mesma igreja, na ISLB, e eu morei com ele em Broxir, né, durante um tempo, e eu via algo assim em mim que poderia ter sido feito, ou por estar sendo feito por ele. E eu pensei, olha, talvez seja o meu chão. E foi o que aconteceu. Fui para a faculdade e lá eu de fato me achei, mas muito já graças aos estudos de Ivuti, porque eu morei no internato lá. Trabalhava meio turno numa granja de frango, recolhendo ovos todos os dias e classificando, e no outro turno eu estudava. Sempre teve o apoio de toda a família, você falou, o seu tio era pastor, obviamente. Isso. Deve ter ficado muito feliz quando você trouxe a notícia que partiria para esta área. Mas teve apoio de toda a família, de modo geral? Quando eu falei que eu iria sair de casa para estudar, porque lá não tinha escola 2º grau, muito menos uma faculdade, meus pais moram bem no interior de Santa Rosa, num primeiro momento teve uma resistência do pai e da mãe. Eles assim não estavam assim com a ideia de que o filho aos 14 anos saísse de casa. E depois, quando a gente começou a engatinhar sozinho e começou a dizer, olha, eu tô me formando aqui, eu tô começando a fazer isso, já tenho agora magistério e tal, a ideia foi mudando. E hoje, eles até reconhecem que foi, assim, algo que eles não pensaram bem naquela época. E, claro que a gente teria talvez algum futuro, alguma possibilidade depois adiante, mas naquela época, naquele momento, não. Então, hoje, eu agradeço por ter saído. E eu tenho, assim, uma história muito bacana. No meu primeiro campo de trabalho, que eu fui enviado pela igreja em 2006, a gente não pode escolher a primeira vaga, o primeiro campo, né? Então a igreja me enviou para Cacoal, Rondônia. Opa, um pouquinho longe. São 3.000 quilômetros daqui. Então, no primeiro momento, eu também disse, não vou, é muito longe. Eu tinha mesmo casado, né, com a Rejane e tal, poxa, começando a vida, e a igreja me manda lá pro norte, calor, né, e uma realidade totalmente diferente da nossa aqui. E tu sabe o que aconteceu? Eu perdi a asma lá. Eu não tenho mais asma depois que eu fui para Cacoal. 3 anos lá, eu voltei e não sei mais o que é asma. E agora, então, eu estou 7 anos e pouco aqui em Languiru, e estou sem asma e estou numa fase muito bacana da vida, com 2 filhos, agora um de 7 anos e a menina fez 2 anos semana passada, então tem uma idade bacana. Estamos muito bem aqui em Languiru, uma cidade muito bacana para se viver. E como é que foi esse comunicado com a sua esposa, Rejane, isso, né? Quando você teve essa missão de assumir esse trabalho, o primeiro, né? E já ter que se deslocar e certamente mudar toda uma rotina familiar, né? Planejar, talvez você tivesse outro pensamento completamente diferente desse e chegar para ela e dizer, olha, nós vamos ter que ir. Como é que foi a aceitação dela e como foi essa conversa? Né? Então, a minha esposa, ela também fez teologia, a gente se conheceu na faculdade, já no primeiro ano de faculdade dela, a gente se conheceu e a gente namorou, então, quase 5 anos, e aí casamos. E ela já estava, assim, meio que acostumando à ideia de que poderíamos ir para qualquer lugar do Brasil. Mas sempre, por eu falar alemão e poder fazer cultos em alemão, a minha ideia sempre era ficar onde tinha
alemão, né? Não sou, Santa Catarina, talvez no máximo até o Paraná. E o meu sogro e minha sogra moram então em Rondon do Paraná. E a gente pensou, poxa, nós vamos ficar por aí para pelo menos 2, 3 vezes por ano poder visitar a família. E o que acontece? A qual Rondônia. Então a possibilidade de visitar a família foi por água abaixo. Mas foram 3 anos muito bacanas, muito especiais. Foram 3 anos assim de uma experiência muito grande. Um aprendizado fantástico. Como é que é para você, que sai de uma área basicamente alemã, né? Contato com pessoas e rotinas diferentes, né? Chega num estado completamente diferente, com outras origens. Como é que foi como é que a população te recebeu e como é que você chegou lá e se deparou com essas mudanças tão drásticas que eu imagino que tenha sido, né? Com certeza. Foram, assim, culturas, costumes muito diferentes. Eu aprendi a falar português aos 8 anos. E aí, quando eu fui para Rondônia, eu encontrei uma colonização de capixabas. A paróquia onde eu trabalhei, 95% era do Espírito Santo. Gente que saiu do Espírito Santo em busca de terras novas, gente que vendeu 2 hectares, 3 hectares e comprou 2, 3, 4 colônias na Rondônia e começou no meio do mato, nos anos 70, a sua vida, né? Como família, como, de fato, um grupo que queria dar bem na vida. E nesse grupo, nessa comunidade, nesse povo capixaba, eu no começo estranhei muito, devido aos seus costumes. Almoço 9h30 da manhã, café da tarde 1 da tarde, né? O culto tinha que ser 11 da manhã, porque depois eles iam para casa, tomavam café e depois iam para a roça. Confirmação na Páscoa. Então, tudo isso, sabe, mudanças assim que eu não tinha experimentado ainda. As festas lá, né? Então, muito diferentes, né? O pessoal não conhecia, por exemplo, linguiça defumada. Eles não conhecem. Ninguém come lá linguiça defumada. Totalmente diferente. Né? Então, assim, lá, por exemplo, o boi, quando ele é morto, o peso do boi, ninguém fala em quilo lá, é tudo em arroba. E então, a comida, eu conheci frutas lá que eu nunca imaginei que o Brasil tinha. Né? Cupuaçu, araçá-boi e jambo e tantas coisas assim que é inacreditável, né? Água de coco era brejo. Eu comprava água de coco a 10 centavos. Eu enchia o gol da paróquia de água de coco para eu ter durante a semana toda. Eu tomava 4, 5 cocos por dia. A geladeira sempre estava lotada de coco. Aqui tu não tem isso. Peixe, eu comi tanto peixe naqueles 3 anos. 3, 4 vezes por semana era certo. E peixe de tudo que é jeito. Frito, assado, no forno, no paco, né? Em tudo que é lugar. Então, assim, foi uma época muito, muito especial. Como é que é para os seus filhos, pastor? Conviver, afinal de contas, você e sua esposa têm essa missão. Eu acredito que seja uma missão a cada pessoa. Como é que é para eles ver os pais, né, nesse trabalho? Assim, a nossa tarefa como pastor, a minha esposa trabalha na paróquia também, ela é uma profissão que não tem horários. Isso os filhos sentem um pouco. A gente é chamado e daqui a 5 minutos tu tem que estar no hospital. Daqui a 10 minutos tem uma família que está precisando de ti, né? Então, são momentos assim que tu não consegues muito planejar com a tua família. Nosso dia de folga é segunda-feira. Mas se falecer alguém, já não tem dia de folga. Então, não estou dizendo que isso é ruim. Mas para a educação dos filhos, isso é um empecilho às vezes. E eu sempre digo que os lados, ou os momentos bons, compensam esse. Porque a gente tem muitos momentos como esse que nós falamos sobre a festa que tem hoje à noite na Boa Vista. São momentos onde a comunidade se reúne e a gente recebe um carinho tão grande dos membros, um abraço, todo mundo quer falar com o pastor, todo mundo quer dar um abraço, todo mundo quer dar boa noite. Isso não tem preço. E aí você vai num encontro, você vai num oásis, você vai num estudo bíblico, você vai num grupo de idosos, lá vem eles com um presentinho, seja uma batata doce, seja um aipim, seja uma garrafa de vinho, seja uma cesta, seja algum presentinho, isso compensa tudo que a gente às vezes abre mão num momento em que você diz, poxa, agora eu queria fazer isso e não posso. Diferente daqueles que têm um emprego fixo, que podem fazer. Esse programa. Exato, podem se programar diferente. Mas é muito bacana trabalhar com quase 3.000 pessoas aqui na paróquia, comunidade Martin Luther, comunidade Betânia. Nós temos uma parceria muito grande com as diretorias, pessoas engajadas, pessoas que se dedicam, pessoas que são voluntárias e que
gostam da sua igreja, gostam de estar ali, e isso faz um bem muito grande pra gente. Como é que é, pastor, se preparar para um culto, né? Eu imagino a responsabilidade que você tem, eu coloco como um exemplo, como se fosse um radialista, né? Toda vez que nós vamos falar com as pessoas, nós temos que ter a responsabilidade e saber da consciência de que aquilo que a gente vai transmitir, a pessoa vai ouvir e vai analisar aquilo que estamos falando. Não só o que estamos dizendo, mas a maneira como colocamos as coisas. Como é que é essa sua preparação? Ainda dá, de repente, um frio na barriga, cada começo de culto? Como é que funciona? Dá sim. Não existe culto, não existe momento que não te dá um calafrio antes de começar. Mas depois de 10 anos de pastorado, algumas questões a gente já está um pouco mais calejado. Mas sempre dá um calafrio antes do culto, sim. A preparação, ela é muito importante, porque aí você consegue dizer se o calafrio vai ser maior ou menor. Muitas vezes a correria não te deixa preparar tão bem um culto. Você vai ter que improvisar, você vai ter que falar talvez algo que você não tinha pensado antes, e aí o risco de você falar algo que o povo não entenda é grande. Mas tenho conseguido nos últimos anos, e eu tenho isso assim como lema também para mim, eu preciso ir preparado para fazer qualidade. Não adianta fazer por fazer, porque aí qualquer um faz. E se a gente é líder, se a gente foi escolhido por essa paróquia para conduzir como pastor quase 3.000 pessoas, tu tens que chegar no culto e a pessoa precisa sair do culto e dizer, olha, a minha função como filho e filha de Deus é essa. Eu preciso, a partir de agora, neste mundo tão conturbado, tão violento, tão, a gente às vezes diz, bagunçado, eu preciso saber qual é a minha função. E essa é a minha grande tarefa aqui nesse mundo, a partir da Bíblia. Pastor, eu vou pegar essa deixa que você acaba de falar pra gente, porque pelo menos é o meu entendimento, eu vejo que nós vivemos um momento de muita instabilidade, principalmente emocional, né? Uhum. Das pessoas, talvez um certo egoísmo excessivo, né? Se pensa apenas no seu próprio nariz, não se pensa no seu irmão. Um momento de extrema intolerância de algumas pessoas. Estão aí as redes sociais, que de certa forma vieram em algum benefício, mas também que provocam inúmeros prejuízos. E a gente vê lá declarações de extremo ódio, né, de pessoas contra pessoas, né? Nós vivemos hoje no país talvez uma das piores situações tratando de tolerância de pessoas com pessoas. Hoje se briga por políticos, por fatos econômicos, pelo fato até de esporte, futebol. Existem declarações de ódio. Como é que você vê a comunidade, as pessoas, o mundo de modo geral, esse momento que nós estamos vivendo, pastor? Sim. Eu chego a uma conclusão bem concreta. Eu tenho comigo assim algo que hoje nós estamos passando por uma crise de identidade. Se alguém te parar na rua e perguntar quem é você, você não vai conseguir falar além do seu nome, de onde você mora, de quem você é parente e talvez aonde você trabalha. Quando eu falo em crise de identidade, você precisa saber por que você veio a este mundo. Você precisa saber qual é a tua função aqui. A tua função é cuidar do mundo, é cuidar da casa, né? Na palavra grego a gente fala do oikomene, né? A casa onde a gente vive, não é a de 4 paredes que eu construí com tijolo, mas a casa que Deus me deu. E nós estamos numa crise tão grande que eu não sei mais hoje o que eu vim fazer aqui. Eu não vim para matar. Eu não vim para detonar o outro. Eu não vim para usar o outro como degrau para subir na vida. Não foi por isso que Deus me fez. Então eu estou numa crise tão grande de identidade hoje que eu não sei o motivo pelo qual eu estou nesse mundo. Então no momento que a gente resgatar essa identidade e conseguir trazer de novo um sentido para a vida da gente e saber por que Deus me colocou aqui, eu tenho certeza que o nosso mundo será diferente. Se o político descobrir por que Deus colocou ele lá, que não é para colocar milhões em caixas, mas sim investir na saúde, investir nos professores, investir ali, aqui, se o nosso funcionário das empresas, seja ela
Languiru, seja ela Sicredi, Lactalis ou uma fábrica aqui ou ali, se o funcionário souber por que Deus colocou ele lá para trabalhar, ele vai trabalhar bem quando o patrão está olhando e quando não está olhando. Aí você vai saber qual é a tua identidade. Por que você está aqui? E assim é como pastor também, né? Eu preciso fazer a coisa bem feita para eu dizer para mim mesmo no espelho, eu vim aqui porque Deus me colocou aqui. E essa crise, eu acredito que seja um dos grandes motivos hoje de o nosso mundo estar do jeito que... Pastor, para fechar, a formação do caráter de uma pessoa, ela vem ao longo de toda a vida. Desde a nossa infância, adolescência, depois a nossa fase mais adulta. E eu costumo dizer que o caráter da pessoa, ela vai se moldando até o último dia de sua vida, né? Com certeza. Afinal de contas, nós somos seres humanos, somos seres inteligentes e aprendemos todos os dias. Se você tivesse que elencar o seu caráter, se tivesse que colocar algumas pessoas que ajudaram a moldar o seu caráter, quais pessoas você destacaria pra gente? Eu colocaria em primeiro lugar Deus, e depois, claro, meu pai e minha mãe, que sempre batalharam muito para ter o mínimo de sustento para a gente. Fizeram mundos e fundos para cuidar, dar o mínimo e ao mesmo tempo o máximo deles para a educação. E eu acredito assim que o que de fato faz a gente ter um alicerce é você centrar a tua vida em objetivos que te levam para mais perto de Deus. Eu como pastor, eu preciso dizer isso e às vezes lamento quando pessoas levantam de manhã, saem correndo e não lembram de agradecer, ou vão dormir e não lembram de agradecer, ou durante o dia não se dão conta de que tudo que elas têm e fazem é por causa de Deus. Então, aquilo que me sustenta, aquilo que me fortalece, aquilo que me trouxe até aqui, isso vem da família, isso vem da escola, isso vem da igreja, mas acima de tudo vem de Deus. Então o caráter, ele não é comprado em qualquer lugar. Ele é adquirido no momento em que você diz, aquilo ali serve para mim. O que a pessoa fez do meu lado, isso eu posso usar como exemplo. Como também posso olhar para o lado e dizer, aquilo ali não me serve, eu posso usar como exemplo negativo. Não vou fazer. Então isso forma o meu caráter. E como tu falaste, até o último dia da minha vida eu vou estar formando minha personalidade, meu caráter e sempre melhorando. Então a nossa igreja, ela tem isso, né? Sempre em reforma. Por isso nós somos frutos da reforma, né? Sempre reformando. Então é algo que a gente tem conosco e eu carrego isso comigo também. Pastor, eu agradeço a sua presença mais uma vez, colaborando com a gente aqui da Rádio Tirol. Se você quiser deixar uma mensagem de despedida, um abraço aos nossos ouvintes, para encerrar essa nossa entrevista. Então agradeço por essa oportunidade. Confesso a ti que foi a primeira vez que eu fiz isso. Relembrar um pouco o meu início, né? O nosso, digo, minha família, né? E trazer isso uma vez ao vivo para pessoas que a gente não sabe quem está do outro lado. Mas agradecer por essa oportunidade e que cada um que ouviu esse momento possa ter um abençoado fim de semana na paz do nosso bom Deus. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, pastor. Portanto, eu conversei com o pastor Márcio Frank. A gente falou um pouquinho da história de vida do pastor, de como foi, como surgiu essa possibilidade de entrar por esse mundo, né? Essa missão de vida que ele tem. Então, não só ele, como sua família. A gente agradece a sua audiência. O Espaço Empreender retorna no próximo sábado. A todos, bom dia, bom final de semana. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.